No Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 33, está escrito: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ele ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para os discípulos, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas? E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o forte vento, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram o Senhor, dizendo: És verdadeiramente Filho de Deus. Quero compartilhar com você hoje algumas lições muito importantes que o Senhor Jesus nos deixou através dessa maravilhosa passagem. No verso 23, a Bíblia fala que após Jesus se despedir da multidão, subiu ao monte para orar à parte. Em Mateus capítulo 6, verso 6, a Bíblia diz: Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Jesus estava ensinando para nós a importância da oração, a importância de buscar a face do Senhor, a importância de termos um devocional com Deus. É muito importante nesses momentos de dificuldade nos prepararmos espiritualmente. Verso 24 diz: E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Todos os dias nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos desafios, problemas para serem resolvidos. Nem sempre obedecer a Jesus é fácil. Muitas vezes as tempestades vêm na nossa vida quando estamos no meio do mar. Romanos capítulo 8, verso 36 e 37 diz: Por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós precisamos entender que as dificuldades virão sobre a nossa vida. Mas em todas essas coisas, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores através daquele que nos amou. Jesus, ele nos escolheu para nos fazer vencedores. Verso 25: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, caminhando sobre as águas. No verso 26 diz que quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, indo em sua direção, se assustaram e ficaram com medo, começando a gritar. As circunstâncias nos assustam e não conseguimos compreender que Jesus está caminhando em nossa direção. E não conseguimos acreditar que o que está vindo diante de nós é o nosso milagre, é o nosso socorro, é a nossa proteção. Não conseguimos enxergar Jesus vindo em nossa direção. Mas Jesus é muito educado e disse: Não temas, tem bom ânimo, sou eu. No livro de Josué capítulo 1, verso 9, o Senhor, chamando Josué para substituir Moisés, que havia falecido, disse a ele: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu amigo, você precisa acreditar. Onde quer que você esteja, o Senhor estará cuidando de você. Não se assuste, não temas, seja forte e corajoso. O vento contrário pode balançar o seu barco, mas eu digo para você, o seu barco não vai afundar, porque o Senhor Jesus está caminhando sobre as águas em sua direção. Romanos capítulo 10, verso 11 diz que todo aquele que crê no Senhor jamais será confundido.
Quando as ondas do mar começam a bater no barco da nossa vida e o vento contrário começa a lutar contra nós, nós precisamos confiar no Senhor. No verso 28, Pedro diz ao Senhor: se és tu, manda-me ir ter contigo caminhando sobre as águas. E o Senhor apenas disse: vem. A gente fica esperando uma resposta extraordinária de Deus. Talvez Pedro esperasse um grande discurso do Senhor, como o Sermão da Montanha, mas não. Basta uma palavra do Senhor para o milagre acontecer na nossa vida. Jesus disse: vem, ou seja, confie em mim. E Pedro, descendo do barco, começou a caminhar em direção a Jesus. No meio de uma grande tempestade, no meio do mar, qual é o lugar mais seguro para se estar? Para 11 dos discípulos, o lugar mais seguro, mais confortável para se estar é dentro do barco. Porém, o lugar mais seguro para Pedro era caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto a maioria estava buscando refúgio dentro do barco, Pedro queria estar próximo do Mestre. Muitos buscam abrigo, muitos buscam segurança na sua zona de conforto, mas são poucos aqueles que descem do barco e pela fé conseguem caminhar sobre as águas. As ondas podem bater sim, o vento pode ser contrário, mas o Senhor estará sempre cuidando de nós. No versículo 30 diz que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. O medo tem feito muitas pessoas fracassarem no meio da caminhada. O medo tem feito muitas pessoas irem para o fundo. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas, mas ele começou a sentir o vento e ele começou a afundar. Josué capítulo 1, verso 9 diz: "Sê forte e corajoso. Não tenha medo, porque Deus está com você. Não fique olhando para o que está acontecendo à sua direita, à sua esquerda e muito menos para trás." O grande problema de muitas pessoas é que nós estamos perdendo o foco de Jesus. Estamos olhando e sentindo o vento, e o medo está tomando conta de muitas pessoas, pessoas que estão presas ao passado. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, Paulo escreveu dizendo: "Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olho para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor." Deixe o passado para trás, olhe para frente. Muitas pessoas estão afundando porque estão sentindo o vento, estão olhando para os lados, estão se esquecendo de Jesus. Jamais perca o foco. Não deixe nada roubar a sua fé. Jesus está com você. Quando Pedro estava afundando, Pedro começou a clamar: "Senhor, salva-me." E Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidastes? Quando tudo estiver falhando, clame ao Senhor." Isaías 41:13 diz: "Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo." E quando subiram ao barco, acalmou o vento, e aproximando-se deles, os discípulos o adoraram, dizendo: "És verdadeiramente Filho de Deus." Deus é um Deus de paz, é um Deus de união, é um Deus de amor, e Ele quer fazer um grande milagre na sua vida. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, até a próxima.